Bom, vamos estar vendo agora então o funcionamento do transformador, tá? Um modelo real, né? Como ele funciona na prática, então. Então, se antes as considerações, a gente tinha as considerações para o transformador ideal, agora a gente vai ter as considerações opostas, né? Então, no modelo real, né? Vai existir fluxo disperso, tá? Nem todo fluxo que o primário ou que o secundário produzem vai estar concatenando o outro enrolamento, né? Logo, o fluxo que uma bobina produz vai ser composto por duas partes, que é o fluxo mútuo, o fluxo comum, e o fluxo disperso, tá? Que é uma parte que passa pelo ar, não passa pelo núcleo, tá? E volta para a bobina. Então só concatena a própria bobina que produz o fluxo, né? Não concatena a outra, né? É uma pequena parte, mas ela existe, tá? Fluxo disperso pelo ar. Vão existir perdas, tá? Perdas no núcleo, que vão ser por rotações de domínios magnéticos, né? Que vai causar aquecimento, né? Perdas por esterese, que a gente diz. E perdas, perdas também por correntes induzidas, tá? No núcleo. E perdas I ao quadrado R, que vão ser as perdas nas resistências ali das bobinas, dos enrolamentos primário e secundário, tá? A relutância do núcleo não é desprezível, tá? Ela tem que ser considerada, a fase das tensões do primário e secundário vão ser diferentes, tá? E a potência, tá? Consumida no primário vai ser um pouco maior do que a potência entregue no secundário, tá? Justamente para estar suprindo as perdas ali, né? E então, fluxo comum, tá? O fluxo mútuo é o fluxo que o primário produz ali e que concatena o secundário também, tá? A outra parcela é o disperso, tá? Mas essa parcela de fluxo mútuo comum, ela é num transformador bem projetado ali, ela geralmente é muito maior do que essa aqui de fluxo disperso, tá? Então pouca coisa que vai se dispersar para o ar. Aqui esse é o modelo elétrico, tá? Que representa todas as perdas possíveis ali do comportamento real do transformador. Aqui a gente tem a resistência do enrolamento primário, tá? A reatância de dispersão, tá? Isso aqui é uma forma de referenciar as perdas que ele vai ter por dispersão, colocando uma reatância. A gente vai ver no slide depois o porquê dessa utilização de um indutor aqui para representar essa dispersão. Isso aqui é referente às perdas do núcleo, tá? Perdas ali, quando a gente fala em perdas, a gente está falando de watt, né? Potência ativa. Então, tudo que for perdas por correntes induzidas ali pela rotação dos domínios magnéticos ali do núcleo vai estar sendo modelado por esse resistor RC, tá? Tem um valor bem alto, tá? Quanto menores as perdas, mais alto vai ser o valor desse resistor aqui. E a reatância de magnetização, né? Que vai ser a reatância ali, que na realidade ela é a indutância, seria a indutância própria, tá? Do enrolamento do primário ali, tá? Considerando que o ramo de excitação ele foi determinado, tá? Ensaiando o circuito pelo lado primário, que é o que se faz geralmente. Então isso aqui tudo é o primário, tá? Olhando para o primário. Mas isso aqui é referente ao núcleo, tá? E isso aqui é resistência da bobina e reatância de dispersão, tá? Esse ramo paralelo aqui é referente ao núcleo. Aí depois a gente sai desse cara aqui, tem um transformador ideal aqui para representar, tá? O que passar por essa impedância séria aqui vai estar sendo efetivamente transformado aqui para o secundário, na tensão. Então percebam que vai haver uma queda de tensão aqui pequena em relação à tensão aplicada. Aí o que passar por esses dois carinhas aqui vai estar sendo vai chegar no transformador ideal e aí sim vai relacionar para o número de filas do secundário. E depois, para a tensão de saída, ainda vai existir mais uma perda aqui, que é a resistência da bobina do secundário, tá? E a indutância de dispersão do secundário também. Então, esse é o modelo completo aqui do transformador real, tá? Só que o que acontece, tá? Geralmente tu vai querer referenciar, tá? Para fazer análise das correntes, ali é mais fácil tu referenciar tudo por um lado só do transformador, não precisa ter primário e secundário. Então, ou eu pego essa impedância toda aqui, desses quatro elementos aqui, e referencio para o secundário, ou eu pego esses dois aqui e jogo para cá, referencio pro lado primário, tá? E como é que eu faço isso? Utilizando aquela relação de A ao quadrado que a gente viu lá no primeiro vídeo lá, né, dos transformadores lá. Então tu vai estar utilizando, né, o A para estar passando esse cara para esse lado ou esse para lá, né? Só tem que prestar atenção ali quando multiplica ou divide por A ao quadrado, tá? Então aqui eu posso estar tanto essa imagem aqui, o que que ela me mostra? O autor pegou esse modelo aqui, tá? Essa impedância aqui do primário aqui, dividiu tudo por A ao quadrado, tá? E passou
para o lado secundário. Então, o lado secundário se manteve igual, ó, RS mais XS, eu peguei esse cara aqui e joguei tudo para o outro lado. Então, dividi todos os elementos, os 4 elementos aqui por A ao quadrado, tá? Tá tudo referenciado em relação ao secundário, nesse circuito da esquerda. E nesse da direita eu fiz o contrário, eu mantive esses caras aqui e peguei esses dois aqui e joguei para cá. Então, aí eu multipliquei por A ao quadrado, tá? Porque agora é do secundário para o primário. Então, isso daqui tem a tensão, o circuito equivalente visto pelo lado do primário, tá? Frequentemente esse modelo aqui é chamado de modelo T, tá? Então é modelo T. E a gente pode fazer mais uma simplificação, tá? Que ajuda bastante ali na análise dos circuitos com transformador, que é simplesmente pegar o ramo de excitação, tá? Esse ramo aqui que representa o núcleo, tá? Em paralelo aqui, a gente chama de ramo de excitação, tá? Ou impedância de excitação, enfim. Tu pega esse ramo aqui e desloca ele para a esquerda, para cá. É o que está sendo mostrado aqui, tá? Então, aqui para um caso aqui onde está tudo referenciado aqui pro lado do primário, tá? Pro lado do primário e aqui o caso onde estava tudo referenciado pelo lado secundário, que são esses dois casos aqui que a gente viu antes, tá? É só dos dois jeitos eu estou pegando simplesmente esse ramo e deslocando para a esquerda, tanto nesse circuito aqui quanto nesse daqui, tá? Então desloquei tudo para a esquerda e aí somou as duas resistências e as duas reatâncias aqui formando uma equivalente, tá? Então aqui mostra, tá, a soma das duas aqui, vou ter uma resistência equivalente e uma reatância equivalente, então. E aí o que acontece? Tu pode ainda fazer mais uma simplificação, tá? Que é simplesmente desconsiderar o ramo de excitação, e a única coisa que sobra é as impedâncias aqui, né, das resistências dos enrolamentos e das indutâncias de dispersão somadas, tá? Então, esse modelo aqui é chamado modelo L, tá? Modelo equivalente L do transformador. É a simplificação mais utilizada, tá? Para o transformador, é esse daqui. Essa simplificação, tá? De eu pegar o ramo que estava aqui antes no meio dos dois e jogar para lá, para a esquerda, ela é válida porque essa impedância aqui, com certeza a gente vai ver que ela é muito maior do que essas aqui, tá? Porque essas aqui, elas têm mais ou menos a mesma ordem de grandeza, tá? Todas essas aqui em série aqui. E essa daqui, ela é com certeza bem maior, tá? Do que essas aqui de cima, aqui. Então, por isso que eu posso estar fazendo isso aqui e posso estar fazendo essa simplificação, tá? Porque realmente a corrente que entraria aqui, ela é muito pequena, porque essa impedância é muito grande. E, então, o modelo real, tá? Aqui está a explicação do que cada uma das coisas ali que estão ali no modelo real representam, tá? O RC modela correntes parasitas, tá? E rotação dos domínios magnéticos, né? Então, quando eu tiver aquele fluxo lá variando, né, dentro do transformador lá, eu vou ter tensão induzida no secundário, mas eu vou ter também tensão induzida no próprio núcleo, né? E aí vai ter correntes elétricas no núcleo, que são aquelas correntes parasitas, né? E então o RC vai estar modelando esse tipo de perdas aqui, tá? E também rotação dos domínios magnéticos, porque isso também é algo que gera calor, né, no núcleo, né? Tanto as correntes aqui como a rotação, né, dos domínios, então podem estar sendo representados por esse RC aqui, tá? Para entender esse negócio aqui da rotação dos domínios magnéticos ali, eu sugiro que assistam a aula de circuitos magnéticos ali que eu fiz, que aí lá tá bem explicado isso daí, tá? Então esses dois carinhas aqui vão estar gerando calor, logo vão ser modelados por um RC. Reatância de magnetização, tá? Modela a corrente elétrica de magnetização, que é uma pequena corrente elétrica ali que é necessária para gerar o fluxo no transformador, tá? E esse XM, tá? X é reatância, tá? Nada mais é do que a indutância, tá? Essa reatância lá é primeiro uma indutância, tá? Então, nada mais é do que a indutância própria do enrolamento, tá? Fiz a análise lá para descobrir o valor do RC e do XM olhando para o primário, então nada mais é do que isso aqui vai ser a própria indutância, tá? Do enrolamento, indutância própria do enrolamento do primário. Então depois a gente vai ver isso aí melhor lá na parte dos ensaios, mas enfim, basicamente é a corrente, para modelar a corrente ali de magnetização requerida para gerar o fluxo, então é aí que está o XM, tá? E RPRS, a resistência das bobinas, tá? E XP e XS, então, como já falei, o modelo é um efeito do fluxo disperso, tá? Então, aqui tem a explicação, tá, do porquê que tu vai ter aquela indutância de dispersão modelando lá o fluxo disperso, tá?
Então o fluxo, vamos considerar aqui P, que seja para o primário, tá? O 1 aqui, o subscrito 1 ou o subscrito P, eu estou falando do primário, tá? Tanto faz. Então percebam que eu vou ter o fluxo produzido por essa corrente elétrica que entra no primário. Uma parte desse fluxo vai passar pelo núcleo, que é a maior parte do fluxo, né, e vai concatenar essa bobina do secundário. Uma parte do fluxo vai se dispersar pelo ar, vai dar a volta por fora aqui, né, essas duas linhas aqui, essa daqui, e vai voltar a ficar só no primário. Então eu posso dividir esse fluxo produzido em duas partes, o fluxo mútuo, né, que vai passar aqui, e o fluxo disperso, que passa sempre pelo ar aqui, né, pelo lado de fora. E aí a gente sabe, né, pela lei de Faraday lá, né, que a tensão alta induzida no primário, então ela vai ser proporcional a N1, né, número de dispersos do primário, vezes o fluxo, né, que é esse fluxo aqui. Como esse fluxo foi quebrado em duas partes, eu reescrevo a equação assim desse jeito aqui, e a gente pode chegar, tá, matematicamente aqui, dessa expressão aqui, a gente pode chegar nessa expressão aqui, tá, que é são duas expressões para tensão induzida, tá? E como que chega dessa expressão nessa, eu deixei aqui embaixo, tá? Quem quiser olhar depois aqui, mas então basicamente eu posso sair daqui e chego para cá. Logo eu consigo modelar aquela reatância lá, né? Que na verdade é uma indutância de dispersão, aí em corrente AC aquilo vai virar uma reatância. Então é L de dispersão, que vai ser aquele X lá, X de indutância de dispersão, né? Reatância de dispersão na verdade. E aqui o M, né? Que é seria a indutância própria aqui desse enrolamento, né? Que é o Lm, no caso, a indutância própria vai ser muito maior do que a dispersa, tá? Essa indutância, basicamente, ela depende do caminho, tá? Da relutância magnética que essas linhas de fluxo vão estar percorrendo, tá? Como essas linhas de fluxo dispersas, elas são dispersas pelo ar aqui, né? Que tem uma relutância muito maior, logo a indutância, né? Do dispersão vai ser menor do que a indutância do próprio, do enrolamento aqui. Bom, então no próximo vídeo aí a gente vai estar vendo ali mais alguns aspectos ali referentes ao transformador real, tá? Não queria deixar o vídeo muito longo aqui, então até o próximo vídeo.